Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai continuar nosso conteúdo de genética. Agora a gente vai falar de linkage e de crossing over. A gente também vai tratar sobre mapa cromossômico ou mapa gênico ao final dessa aula, beleza? Mas o foco principal, linkage e crossing over. Show de bola. Primeira coisa, a gente vai diferenciar o dihibridismo do linkage. Lembra lá quando a gente falava de primeiro de tudo, primeira lei de Mendel, monohibridismo, segunda lei de Mendel, dihibridismo. Beleza? Que é aquele cruzamento entre um duplo heterozigoto, tá? Cruzamento entre dihíbridos. A ideia é essa. Então, nesse contexto aqui, a gente tem o que a gente chama de genes independentes. O que é isso? Isso daí está respeitando a segunda lei de Mendel. Está respeitando os padrões mendelianos. Se você reparar, você tem aqui a representação dessas cruzinhas, na verdade, elas representam para a gente os genes. Perdão, desculpa. Elas representam os cromossomos, tá? E esse tracinho aqui da cruzinha é que vai representar o gene e a sua respectiva posição, tá? Então, reparem aqui, nessa minha primeira cruz aqui, que na verdade nesse sentido é um cromossomo, nesse sentido marca o loco gênico onde o gene azão se encontra, beleza? Eu tenho aqui o gene azão. Neste daqui eu tenho o cromossomo aqui, e aqui nesse sentido horizontal marca o loco gênico do local do gene azinho. Aqui é a mesma coisa, nesse azul clarinho, ó, aqui nesse sentido vertical é o cromossomo, nesse sentido horizontal marca o loco gênico do Bzão. E aqui, nessa outra que era para ser um laranja diferente, que era para ser amarelo, saiu quase o mesmo laranja, marca, nesse sentido vertical, é o cromossomo, nesse sentido horizontal, marca para a gente o loco gênico do Bzinho. Então, repare, eu tenho cada alelo distribuído em um cromossomo diferente. Isso permite o quê? Uma segregação independente dos alelos quando ocorrer a meiose. Beleza? Ocorrendo a meiose, você tem a segregação dos cromossomos homólogos, tá? Segregação dos homólogos. Com essa segregação dos homólogos, existe uma segregação independente dos alelos, caso esses alelos estejam distribuídos em cromossomos diferentes. Então, olha só, eu tenho a possibilidade de formar um gameta azão-bezão, um outro gameta azão-bezinho, um outro gameta azinho-bezão e um outro gameta azinho-bezinho. Ou seja, eu combinei todas as minhas possibilidades. Ó, azão-bezão, azão-bezinho, azinho, Bzão, azinho, Bzinho. É aquele método distributivo que você faria normalmente, tá? Isso daí é segundo a lei de Mendel, respeitando o padrão mendeliano. Então, eu tenho 25% de chance de encontrar qualquer um desses gametas. Seja um gameta azão-Bzão, ou um gameta azão-Bzinho, ou gameta azinho-Bzão, ou gameta azinho-Bzinho. Beleza? Mas aí quando eu falo de linkage, repare que no que eu falei antes, os genes eles não estavam ligados, eu chamo de genes independentes. Quando eu falo de linkage, eu chamo de genes ligados, tá? Por que esses genes estão ligados? Eles estão ligados ao mesmo cromossomo. Ó, na vertical é o cromossomo, na horizontal eu estou marcando a posição do loco gênico, aqui nesse caso do gene azão, nesse caso do gene Bzão. Aqui eu tenho um outro cromossomo, que foi um cromossomo azulzinho na vertical, e aqui na horizontal eu tenho a marcação do loco gênico para o gene azinho e marcação do loco gênico para o gene Bzinho. Então, repara as possibilidades de gameta. Azão, Bzão, azinho, Bzinho. Nicolas, mas isso é exatamente o que eu tenho aqui. Pois é, como esses genes estão localizados no mesmo cromossomo e ocorreu lá na meiose segregação dos cromossomos homólogos, esses genes aqui que já estão nesse cromossomo foram para um gameta e esses genes que estão ligados ao mesmo cromossomo foram para outro gameta. Mas como existe a possibilidade de ocorrer o crossing over na meiose, o que seria o crossing over? Seria a troca dessas regiões aqui, ó, dessas porções. Por exemplo, eu troquei esse Bzão desse cromossomo aqui, preto, com esse Bzinho desse cromossomo aqui, azul. Então, esse Bzinho azul veio para cá e esse Bzão preto foi para lá. É exatamente isso que eu encontro aqui. Ó. O que é o crossing over? O que é a permutação? O que é a permuta gênica? Tá?
Todos esses três nomes são sinônimos para a mesma coisa. Troca de genes, tá, dos cromossomos homólogos. Você vai ter uma inversão, uma troca ali de porções, de pedaços do DNA encontrado naquele cromossomo, tá? Da região do telômero daquele cromossomo, que é o extremo da pontinha do braço cromossômico. Beleza? Esse daqui eu chamo de gametas recombinantes. Por quê? Porque eles foram formados a partir da recombinação dos gametas parentais. Tá? O que seriam gametas parentais? Seriam os gametas idênticos a, a posição dos genes no próprio do próprio dos próprios progenitores, tá? Perdão, gente, me fugiu a palavra. Então, nos progenitores eu observo aqui, ó, eu tenho gene Azão, gene Bzão no mesmo cromossomo, gene Azinho, gene Bzinho no mesmo cromossomo. Então, os gametas parentais são aqueles que vão apresentar a mesma distribuição dos genes nos mesmos cromossomos. No caso, Azão e Bzão no mesmo, Azinho e Bzinho no outro. Tá? Quando eu misturo, tá? Quando eu troco esses, posso trocar tanto o A, quanto, o Azão quanto o Azinho, posso trocar tanto o Bzão quanto o Bzinho, tanto faz. Mas quando existe a troca, existe uma recombinação. São chamados de gametas recombinantes. Beleza? Aí, só para dar um contexto para vocês, como é que eu sei, como é que foi descoberto que os genes estão ligados ao mesmo cromossomo? Porque o Punnett e um outro pesquisador, eles começaram a calcular determinadas características, assim, probabilidade de determinadas características, na teoria e começaram a analisar na prática. E eles repararam que nem sempre essas características seguiam um padrão mendeliano, que no caso de análise de duas características, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Eu tenho aqui Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, então eu tenho característica A e característica B. Na análise desses dois caracteres, desses dois genes, eu teria que seguir o padrão mendeliano, 9 para 3 para 3 para 1. E eles repararam que em determinados casos não existia essa vamos dizer, obediência ao padrão. Tá? Fugia, existia uma fuga ao padrão mendeliano. Tá? Isso é o que a gente chama de genética moderna. A parte até a segunda lei de Mendel e tudo que está envolvido nisso, a gente chama de genética mendeliana ou genética clássica. Beleza? Nessa genética moderna, eles verificaram que nem sempre todos os caracteres, todos os genes, seguiam os padrões mendelianos. E é isso que a gente está vendo aqui. Beleza? Então, repara lá, quando eu falo de genes ligados, eu estou falando de linkage. Analisa essa imagem aqui comigo. Eu tenho um cromossomo vermelho. No meu cromossomo vermelho eu tenho o gene Azinho e Bzinho. Cromossomo azul, que eu tenho o gene Azão e Bzão. Aí você duplicou este cromossomo. Por quê? Aqui ele está simples, você duplicou. Eu vou ter então vermelho Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Simplesmente dupliquei. Tá? Eu estou falando de divisão celular, então durante a intérfase eu tenho essa duplicação. E esse meu azul eu fiz a mesma coisa. Azão, azão, Bzão, Bzão. Só que repara que esse trechinho aqui, que está mostrando como se eu tivesse cortado, e esse trechinho como se tivesse cortado também, eles são os trechos que vão se trocar. Tá? Esse quiasma nada mais é do que a visualização do crossing over. Ou seja, quando os telômeros dos cromossomos homólogos estão cruzados e visualmente eu percebo esse cruzamento dos telômeros dos cromossomos homólogos, eu chamo isso de quiasma. Ou seja, quando o crossing over está visível, tá? Análise em microscópio, visualmente eu percebo, eu chamo aquilo de quiasma. Tá? Esses braços cromossômicos aí sobrepostos, cruzados. Né? E repara aqui que nessa primeira divisão, o que eu já encontrei? Esse meu alelo Bzão, que estava no cromossomo azul, vai para o meu cromossomo vermelho, e esse meu alelo Bzinho, que estava no cromossomo vermelho, vai para o cromossomo azul. Aí aqui, ó, esse meu cromossomo que era Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, passa a ser Azinho, Azinho, Bzinho, Bzão. E esse meu cromossomo que era Azão, Azão, Bzão, Bzão, passa a ser Azão, Azão, Bzinho, Bzão. Aí repara na segunda divisão como é que eu consigo formar 4 gametas diferentes, tá? Sendo que cada um deles tem características diferentes. Esse primeiro aqui, Azinho, Bzinho. Meu segundo, Azinho, Bzão.
Meu terceiro, Azão, Bzinho. Meu quarto, Azão, Bzão. Esse Azinho, Bzinho e esse Azão, Bzão são aqueles originais, tá? Que eu tinha lá no meu parental. Então são chamados de gametas parentais, tá? Já esses outros dois, Azinho, Bzão e Azão, Bzinho, eu não tinha. Eles surgiram a partir do crossing over, surgiram a partir da recombinação genética, surgiram a partir da permutação. Então esses são gametas recombinantes. Beleza? Então tem umas coisas que eu preciso que vocês saibam. Primeira coisa, quando dois ou mais genes responsáveis por diferentes características estão localizados em um mesmo cromossomo, a herança é chamada de vinculação gênica. Tá? Nicolas, como assim? Eu tenho herança autossômica, eu tenho herança sexual e eu tenho uma herança com vinculação gênica. O que é uma herança com vinculação gênica? É uma herança que eu estou analisando linkage. Eu estou analisando genes ligados ao mesmo cromossomo. Esses genes estão presentes em um mesmo cromossomo. Beleza? Nestes casos, a quantidade de gameta e, portanto, a frequência da descendência apresentarão diferenças em relação ao dihibridismo, já que a incidência do crossing over será fundamental. Ou seja, no caso de dihibridismo, eu estou falando que os genes eles não estão ligados ao mesmo cromossomo. Eu tenho os genes em diferentes cromossomos. Tá? Então eu tenho uma probabilidade igual de encontrar qualquer um gameta, independente da característica daquele gameta, independente dos alelos dos genes que estejam naquele gameta. Quando eu falo que existe genes ligados, que existe uma vinculação gênica, eu vou ter uma variabilidade de gameta dependendo da minha taxa de crossing over, dependendo da minha incidência de crossing over. E essa probabilidade vai ser diferente da probabilidade quando tenho genes em cromossomos diferentes, no caso de hibridismo que respeita a segunda lei de Mendel. Crossing over ou permuta é a troca de partes entre cromossomos homólogos durante a meiose e é um dos principais fatores para a variabilidade genética. É aquilo que eu já tinha falado para vocês. O que é o crossing over? É a permutação. Tá? É a recombinação dessas regiões aqui que são chamadas de telômeros, as pontas dos braços cromossômicos sempre de cromossomos homólogos, tá? Que se trocam. Isso daí a gente chama de crossing over, permuta gênica, permutação ou recombinação gênica. Beleza? E aí, mais algumas outras coisas, como na herança dos genes ligados, tá? Ou seja, na herança, quando eu estou analisando linkage, a frequência dos gametas de um heterozigoto depende da taxa de crossing over. Como assim o heterozigoto? Aquilo que eu acabei de mostrar, azão, azinho, bezão, bezinho. É heterozigoto, tá? Então, a taxa de recombinação que vai dizer a frequência dos gametas, se serão maior quantidade de gametas parentais ou maior quantidade de gametas recombinantes, beleza? Ou, na verdade, quanto que vai ser em proporção, em porcentagem, né? Gametas parentais são formados mesmo que não haja recombinação e aparecem em maior quantidade. Se não existir recombinação, a maior quantidade vai ser gameta parental, assim, predominantemente. Se existir recombinação, eu posso alterar essa quantidade, mas é normal que eu encontre a maior quantidade de gametas parentais, mesmo quando existe o crossing over. Beleza? Gametas recombinantes são formados apenas se houver a permuta e aparecem em menor quantidade. Beleza? Eu não tenho como formar gametas recombinantes se eu não tenho crossing over. Tranquilo? Então, o que acontece? Existe a possibilidade que com crossing over eu tenha maior quantidade de gameta recombinante do que gameta parental? Sim, existe. Isso acontece com frequência? Não, é muito raro. O normal, geralmente, é que gametas parentais ocorram em maior frequência, você tem maior incidência de gametas parentais, ou seja, são aqueles gametas que mantêm as mesmas características genéticas daquelas herdadas pelos progenitores, tá? Do que aqueles gametas recombinantes, que seria uma troca entre genes
dos cromossomos homólogos lá herdados dos progenitores, beleza? A taxa de crossing over é expressa em porcentagem e corresponde à frequência de gametas recombinantes, que eu chamo de FR, tá? Tipo, esse F de frequência mesmo, tá? Não tem nada a ver com função, não é função de R nem nada assim. Eu tenho um F de frequência analisando a frequência dos recombinantes, tá? Que vão ser formados, obviamente, na gametogênese. No caso das mulheres, na ovulogênese. No caso dos homens, espermatogênese. E aí, dá uma olhada nisso daqui. Na vinculação gênica, a posição dos genes no heterozigoto, considerando azão, azinho, bezão, bezinho, pode ser cis ou trans. Cuidado, porque vocês veem isso em alguns conteúdos, como por exemplo na própria química. Você tem uma molécula cis e uma molécula trans. Você vê isso em outros locais também, que agora não vou me recordar de cabeça em outros conteúdos. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer se você tem gametas iguais ou gametas diferentes no mesmo cromossomo. Como assim? Essas posições também podem ser utilizadas para se definir quem são os gametas parentais e os recombinantes. Na posição cis, olha só, no mesmo cromossomo eu tenho azão, bezão. No outro cromossomo eu tenho azinho, bezinho. Na posição trans, eu já tenho azão, bezinho no mesmo cromossomo e azinho, bezão no mesmo cromossomo. Ou seja, quando eu estou analisando a posição cis, eu tenho cromossomo, eu tenho alelos iguais no mesmo cromossomo. Não é iguais que eu tenho azão, azão no mesmo cromossomo, tá? Eu sempre vou ter um alelo de cada gene naquele cromossomo. Então, eu tenho um alelo do gene A, um alelo do gene B, um alelo do gene C, e assim por diante. E o cromossomo homólogo a ele vai ter aquela continuação, um alelo do gene A, um alelo do gene B e tal. Mas eu digo que eles são iguais porque eles são, neste cromossomo de cima aqui, homozigotos dominantes. Nesse cromossomo de baixo aqui, são homozigotos recessivos. Já nesses dois cromossomos aqui, quando eu chamo de trans, eles vão ter heterozigotos. Beleza? Eu vou ter aqui azão bezinho e azinho bezão. Beleza, é isso. Então, posição cis é quando eu tenho em um cromossomo somente genes, ou pelo menos os genes que eu estou analisando, são homozigotos. Sejam dominantes ou heterozigotos. Eles têm que ser iguais. Tá? Já na posição trans, eu tenho genes, alelos, que vão ser heterozigotos. Pelo menos aqueles que eu estiver analisando. Porque eu tenho muitos genes em um cromossomo. Normalmente eu analiso 2, 3, 4, no máximo 5 genes por vez. Tá? Porque senão fica muito grande. Dificilmente vai aparecer uma questão que vai cobrar mais do que isso para vocês. Beleza? E aí eu chego em mapeamento cromossômico, que são os mapas gênicos ou mapas cromossômicos. Tá? Mas antes, só para a gente pontuar algumas coisas. O mapa gênico ou mapa cromossômico é a representação da posição dos genes no cromossomo. Então vocês já ouviram falar que lá na época de 2000, nos anos 2000, existia um projeto Genoma Humano. Tá? O que era esse projeto? Era um projeto de mapeamento gênico, mapeamento cromossômico. Eles literalmente pegavam os cromossomos e iam identificando. Na região aqui do telômero superior desse cromossomo 1 eu tenho tal gene, depois embaixo tal gene, embaixo outro gene, embaixo outro gene. É como se você pegasse um prédio, tá? E fosse lá na torre 1, pegasse, perdão, um condomínio, e eu fosse lá, na torre 1 daquele condomínio, ou seja, no primeiro prédio daquele condomínio, no primeiro andar, 1001, eu tenho ali fulano. Na 1002, ciclano. Na 1003, beltrano. No segundo andar, 2000. E assim fosse até a torre 46. Imaginando que tivessem 46 torres. Beleza? Em um condomínio. E você mapearia ali, saberia cada um dos condôminos onde eles moram em relação à torre, em relação ao andar, em relação ao apartamento. Beleza? É como se fosse isso. Imaginando, obviamente, que os meus cromossomos são as minhas torres. Beleza? Então, é justamente isso que é feito. Tá? Está diretamente relacionado com a taxa de crossing over. Tá? O que está diretamente relacionado com a taxa de crossing over? Essa posição dos genes nos cromossomos. Beleza? Porque se eu faço uma troca, eu faço uma inversão ali, eu faço uma permuta, eu altero a posição desses genes no cromossomo. Então, eu vou alterar o meu mapa gênico. Beleza? Eu chamo de unidade de recombinação,
UR, ou morganídeos, simplesmente M, as unidades usadas para determinar a posição dos genes no cromossomo e vai ser diretamente correspondente à taxa de crossing over. O que eu acabei de dizer? Eu tenho 20% de recombinação para dois genes, gene A e gene B. Eu tenho 20% de recombinação. Qual é a distância entre esses genes? 20 morganídeos, ou 20 UR. Tá? 20 unidades de recombinação ou 20 morganídeos. É simples assim. Eu tenho 13% de taxa de recombinação entre o gene A e o gene C. Qual que é a distância entre eles? 16 morganídeos. Perdão, eu usei 13, né? 13 morganídeos, ou 13 unidades de recombinação. Simples assim. Você vai pegar o valor de porcentagem de permutação, de porcentagem de crossing over, de porcentagem de recombinação, e vai transformar isso para unidades de mapa, tá? Que é o que a gente chama de unidade de recombinação, ou simplesmente morganídeos. Tranquilo? E aí a gente tem um exemplo. Ó, como é que funciona? Eu tenho aqui gene A, gene C, gene D e gene B. Aí repara a distância que existem entre eles. 20 morganídeos entre A e C, 20 morganídeos entre C e D, 5 morganídeos entre D e B. Beleza? Aí eu posso te perguntar, qual é a taxa de recombinação entre o gene C e o gene B? Entre C e B, qual é a taxa de recombinação, de permutação? Você vai ver qual a distância em morganídeos? 25. Os 20 daqui, mais 5 daqui. Ou seja, vai ser 25% de taxa de recombinação. Simples assim. Do gene A ao gene B, eu tenho 45 morganídeos. Qual que é a taxa de recombinação entre esses genes? 45. Nicolas, então, peraí. Quanto mais próximos estão os genes, tipo D e B, menor a taxa de recombinação? Sim. Olha só, eu tenho 5% de taxa de recombinação entre o gene D e B. Mas eu tenho 45% de taxa de recombinação entre o gene B e o gene A. Então, isso quer dizer que, quanto mais afastados esses genes estiverem naquele cromossomo, ou seja, eu tenho um gene lá no topo do cromossomo e um gene lá no finalzinho do cromossomo. Quanto mais afastados entre si esses genes forem, maior vai ser a chance desses genes sofrerem o crossing over. Maior vai ser a chance de recombinação entre esses genes. Beleza? Quanto mais próximos esses genes estiverem entre si, menor a taxa de recombinação entre eles. Menor a taxa de crossing over entre eles. Beleza? Aí eu quero que vocês... Vou deixar tipo um exercício aí para vocês refletirem a respeito disso e me responderem quando a gente for ter nossa live. Sabendo que em um cromossomo há a seguinte frequência de recombinação entre os genes A, B, C e D. Entre o gene A e B, eu tenho 45%. Entre o gene B e D, eu tenho 5%. Entre o gene A e C, eu tenho 20%. Entre o gene C e D, eu tenho 20%. Entre o gene C e B, eu tenho 25%. E entre o gene A e D, eu tenho 40%. Aí eu te pergunto, qual é a posição dos genes no cromossomo? É exatamente isso daqui. Ó. É exatamente essa imagenzinha que eu botei para vocês aqui de exemplo. Beleza? Eu esqueci de trocar os valores para vocês aí. Eu ia trocar esses valores para deixar vocês com essa reflexão. Mas eu preciso que vocês entendam simplesmente o quê? A distância que eu tenho aqui, ó, em morganídeos ou em unidade de recombinação, ela é a mesma coisa que eu falar em porcentagem de recombinação, em frequência de recombinação. Tranquilo isso, gente? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, anota para a gente tirar na próxima live aí, e eu vou mandar uma listinha de exercícios sobre isso para que vocês não fiquem com dúvida, beleza? Para que vocês entendam como isso vem ser cobrado de vocês. Tranquilo? Grande abraço e bons estudos!